Abre comigo João capítulo 20, eu leio a partir do verso 11, e você, por favor, se coloque em pé comigo, em reverência ao texto sagrado. João capítulo 20, eu leio a partir do verso 11 até o verso 18. Diz assim o texto sagrado: Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando, abaixou-se e olhou para dentro, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei aonde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se sentou, voltou-se para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não agarre a mim, ou não se agarre a mim, não me segure, não me detenha, pois ainda eu não subi ao Pai. Mas vá procurar os meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os outros discípulos e lhe disse: vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Vamos orar? Senhor, na tua casa, na tua presença e diante do teu povo, oramos mais uma vez para ouvir a tua voz. Estamos reunidos, ó Deus, para ouvir a tua voz que é poderosa, a tua voz que despedaça os medos, as inseguranças, as ansiedades, a tua voz que acalma o nosso coração, a tua voz que aquieta a nossa existência. Fale conosco, Senhor, em Jesus, por Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Pode se sentar. O meu tema hoje é ressurreição e pastoreio. E durante todo esse mês de abril, nós falaremos a respeito da ressurreição, onde Jesus deixa para trás a morte, o túmulo, vence a morte, ressuscita ao 3º dia. E é interessante que nós, quando falamos do Evangelho, precisamos sim falar da cruz, da mensagem da cruz. E nós, batistas, gostamos daquele hino, né? Eu creio na mensagem da cruz. Até morrer, eu irei proclamar. E nós cremos que após a cruz veio a ressurreição. E se nós reafirmarmos a ressurreição de Cristo, nós também estamos afirmando a nossa própria ressurreição. Não podemos pensar na nossa vida e na nossa existência e também na nossa caminhada cristã como somente essa existência do aqui e agora. Um dia nós também passaremos pelo processo da ressurreição, e eu creio nisso. Ainda que venhamos a morrer, ou seja, o nosso corpo venha passar pela morte, nós viveremos e nós ressuscitaremos. E se o Senhor nos chamar antes da vinda de Jesus, nós estaremos dormindo juntamente com todos os santos. Mas um dia, a voz de Jesus, todos nós, os salvos, ressuscitaremos, estaremos com Ele. E se nós não cremos na ressurreição, disse Paulo, a nossa fé é vã, a nossa pregação é nula. Se a gente não crê que a mensagem da igreja, que a mensagem da Bíblia é da ressurreição, a gente não precisa pregar, porque somente a palavra de Deus, que é vida, é que pode trazer vida a nós
às pessoas, aos pecadores. E aqui então nós começaremos uma série nesse mês de abril, o mês também da EBD e mês da ressurreição. Então nós estudaremos Lucas na EBD e estudaremos aqui alguns eventos da ressurreição. É muito interessante porque nós temos aqui esse grande encontro de Maria Madalena com Jesus, e a ressurreição potencializa a mensagem do reino. Após a mensagem do reino é que os discípulos são enviados para a proclamação e divulgação da palavra do Senhor. Eu gosto muito de um livro do Max Lucado e recomendo, que se chama Jesus, o Deus que conhece o meu nome. E aqui nós temos a Maria Madalena, que reconhece Jesus tão somente depois que Jesus cita o seu nome. E daqui a pouquinho eu falo um pouco sobre isso. É interessante pensar, irmãos e irmãs, que o testemunho feminino naquele contexto tinha pouco valor. Mas Jesus aparece àquela mulher, primeiramente àquela mulher, mostrando o amor de Deus e combatendo os conceitos religiosos da sua época e dizendo o seguinte: Deus não faz acepção de pessoas. Se a sociedade não valoriza as mulheres, vem Jesus, e Jesus ressurreto aparece pela primeira vez na frente de uma mulher. Conversa com essa mulher, envia essa mulher para falar a respeito da sua ressurreição. É interessante também notar no texto que em diversas narrativas, após a ressurreição, quando Jesus se encontra com algumas pessoas, Jesus não é reconhecido. O famoso e clássico texto dos discípulos de Emaús que caminham com Jesus, eles não o reconhecem. Quando Pedro estava na praia, ele reconhece Jesus? Não, mas depois que Jesus conversa com ele, fala com ele, ele pula na água, na praia, e sai nadando que nem um louco. Depois, aqui Maria está conversando com Jesus, e veja, Jesus conversa com Maria, e ela pensa que é quem? O jardineiro. Tantas vezes também nós confundimos Jesus com uma outra imagem e não reconhecemos Jesus. Quantas e quantas vezes o nosso Senhor está do nosso lado, está na nossa casa, está na nossa família, está conosco nas situações do cotidiano, e a gente não reconhece que Ele está conosco e nos abençoando. Às vezes nós perdemos o foco de que Jesus é o nosso bom pastor, e como bom pastor Ele está cuidando de todos os eventos da nossa vida. Repito, todos os eventos da nossa vida. E em todos os dias, em todos os momentos, Ele está manifestando o seu cuidado para comigo e para contigo. O problema é que nós às vezes não reconhecemos Jesus, não vemos Jesus nas palavras das outras pessoas, nos olhares, naquela mensagem que alguém te manda, e a gente não vê Jesus ali. A gente não vê Jesus quando o salário cai na conta e Ele está cuidando da nossa casa. Quando a gente tem um remédio que a gente toma e tira a dor. A gente não vê Jesus nos encontros. A gente parece que não vê mais Jesus quando a gente se reúne como igreja. Onde estiverem 2 ou 3, ali eu estou. Ele está ressurreto, vivo, cuidando da igreja, alimentando a igreja, sustentando a igreja, sustentando a sua casa, acalentando o seu coração. Mas Maria está chorando. Dá uma olhadinha comigo, verso 11. Ela está do lado de fora do túmulo. Ela chora, ela se abaixa, ela fica olhando para dentro do túmulo. Eu achei interessante essa expressão. Ela fica fora do túmulo e ela fica olhando para o túmulo. Lembrando que Maria e as outras mulheres levaram aromas, o lenço de linho. Ela fica olhando, vendo o sepulcro vazio, e aqui está a grande mensagem do cristianismo: o sepulcro está vazio. Ele está vivo, ele não está lá. Não tem corpo, ele ressurgiu. E é porque ele vive, nós cremos no amanhã. E nosso amanhã será a eternidade, porque ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente.
O Cristo que está vivo está assentado no trono, reinando o mundo, governando o mundo e também entre nós. Louvado seja Deus por isso. Mas Maria não entendeu a mensagem da ressurreição. Maria queria viver ainda mais alguns dias, alguns meses, alguns anos com Jesus, e ela fica olhando para o sepulcro. Ela vê 2 anjos vestidos sentados à cabeceira daquele lugar onde Jesus estava, e os anjos fazem uma pergunta. É interessante porque as perguntas às vezes não têm a ver com a resposta apenas. Às vezes as perguntas é somente para a gente puxar uma conversa, não é assim? A gente pensa que toda pergunta é objetiva. Olha a pergunta dos anjos, que eu acho esse diálogo fantástico. Mulher, por que você está chorando? Você vai no velório e fala o seguinte para as pessoas: você está no velório, por que você está chorando? Estou chorando porque um ente querido, uma pessoa próxima, partiu. Mas a pergunta não é somente para ela falar assim: olha, a pessoa querida partiu. Os anjos estão aqui argumentando com ela, conversando com ela, tentando fazer com que ela pense nas suas emoções. Mas por que você está chorando? Por que essa pessoa é tão importante? E nesse caso é Jesus. E veja, ela fala o seguinte: olha, levaram meu Senhor e eu não sei onde colocaram. Eu estou atrás do corpo. Eu quero o corpo de Jesus. Quero fazer um sepultamento digno de Jesus. Levaram o corpo. Ela estava preocupada com o corpo e Jesus estava preocupado com a ressurreição. Quantas vezes nós ficamos preocupados com algumas coisas que Deus não está preocupado com essas coisas? Quantas vezes nós ficamos preocupados com as coisas materiais, e nesse caso o corpo, e Jesus estava preocupado com as demandas espirituais. E Maria está chorando, ela está cabisbaixa, ela não vê o corpo de Jesus, ela não vê Jesus. E veja que o sofrimento, a dor, o luto e o choro às vezes vão embaçando a nossa visão. Então no versículo 14 ela se vira e vê alguém de pé. E era quem? Agora não são mais os anjos. Agora, antes de falar de Jesus, um detalhe: os anjos aparecem a Maria, os anjos conversam com Maria numa linguagem inteligível. É tão interessante isso, né? Porque as pessoas pensam que os anjos virão, eu já falei isso outras vezes, falar numa linguagem que ninguém entende. Não, todo mensageiro de Deus vem e fala das coisas de Deus numa linguagem que as pessoas entendem. Ela aqui usa o aramaico. E os anjos falaram em qual língua? Grego, hebraico, aramaico. Na linguagem que ela entendia, no aramaico. Por isso que Paulo vai dizer: nem se um outro anjo descer do céu e falar do outro evangelho, a gente vai acreditar, porque o anjo tem que vir em missão de Deus, e nós somos enviados com a missão de falar as coisas de Deus numa linguagem o que? Também inteligível. Ai, pastor, eu fui em tal lugar e lá fala a língua dos anjos, então fala a língua que nós entendemos. Ou tem que ser assim. Dito isso, ela começa a conversar com Jesus, mas a visão dela está embaçada pelas lágrimas e ela não reconhece. Assim como nós também, diante dos sofrimentos, da luta, às vezes não o reconhecemos. E quando nós estamos com os nossos olhos marejados, a gente também não consegue ver bem. Quando você está chorando, você tenta fixar o olhar e você não consegue, não é assim? Porque os olhos estão embaçados. Ela está chorando, ela está com dor. E a pergunta de Jesus é a mesma dos anjos: ó mulher, por que você está chorando? A quem você procura? E nessa hora eu fico pensando: por que Maria não falou assim: eu procuro Cristo vivo? Mas ainda ela não tinha entendido a ressurreição. E às vezes também nós não entendemos todo o plano de Deus em determinados momentos da nossa vida e ficamos diante dele e não o reconhecemos. E aí vem o texto e diz: olha, eu pensei que fosse o jardineiro. E ela confunde Jesus com o jardineiro. Ela começa a conversar com Jesus como se ele fosse o jardineiro. É interessante porque a jardinagem é a profissão mais antiga que existe. E o homem, inclusive, no mandato cultural, recebe a ordem de Deus. Lembra de Adão? Você vai cultivar
a terra. E era comum nos sepulcros os jardineiros ficarem ali. E ainda Maria fala o seguinte: se foi você, jardineiro, que levou o corpo de Jesus, fala onde que está, que eu quero ir lá, eu quero o corpo. E aí Jesus está falando para ela assim: o que você está procurando? E Maria está falando assim: estou procurando o corpo. E ela não tinha entendido ainda. E aí Jesus, de uma maneira brilhante, fala o seguinte: Maria. Jesus havia conversado com ela. Jesus perguntou para ela. Ela já tinha ouvido a voz de Jesus, sim ou não? Mas ela só reconhece Jesus quando Jesus fala o seu Maria. Porque quando Jesus fala, e a gente não tem como captar isso no texto, quando ele fala com uma entonação, ele fala com um jeito, e a gente reconhece. Não é assim? Tem muita gente que me chama, e chama o meu nome, de uma forma. Ontem, por exemplo, uma irmã lá, falou assim: Jefferson. Eu conheço essa voz. Agora, quando a minha mãe fala Jefferson, na verdade nem chama de Jefferson, chama de Rodolfo. Rodolfo, aí eu falo, é minha mãe. As minhas tias têm a mesma voz da minha mãe, mas aquela tonalidade, aquele jeito de falar comigo é da minha mãe. A Natália é brava? A Natália, quando fala assim, Jefferson, eu falei, Natália. E o Timóteo, quando ele fala Jefferson, porque a gente reconhece, a gente tem familiaridade, tem entonação. Maria, sou eu, o seu pastor, e a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Sou eu, Maria. Você está procurando o corpo, mas eu estou vivo, eu não estou morto, eu ressuscitei. E o que é conversão se não ouvir a voz de Deus por meio de Jesus, o nosso pastor, nos chamando? Eu te conheço, porque o seu nome carrega toda a sua identidade, o seu nome carrega a história da sua vida. Maria, eu te conheço. Maria, eu vi a sua conversão. Maria, eu vim te dar esperança. Maria, eu vim enxugar as suas lágrimas e colocar no seu coração não a tristeza e não o luto, mas a celebração da vitória. Maria, sou eu, o seu pastor. E quando Jesus se apresenta assim para nós, ressurreto, Ele vai acalmando as nossas emoções, Ele vai equilibrando tudo. Maria, e a expressão de Maria para mim é fantástica. Rabone, mestre. Se de um lado ela ouve a voz de Jesus, por outro lado também ela reage à voz de Jesus, dizendo o seguinte: mestre, literalmente meu grande mestre, o meu Senhor, aquele que ensinou tudo para mim, aquele que mudou o curso da minha história, eu te conheço. O Senhor de fato é o Cristo. Tu és o meu mestre, tu és aquele que me ensina, tu és aquele que simplesmente mudou a minha vida, mudou a minha existência, e eu te reconheço, Jesus, como meu mestre, como meu pastor. E essa voz é uma voz maravilhosa de ser ouvida. Como é bom ouvir a voz de Jesus e ouvir Jesus nos pastoreando e falando o nosso nome. Não sei você, mas eu tenho às vezes saudades de ouvir algumas vozes de algumas pessoas. Por exemplo, tenho saudade de ouvir os meus avós me chamando. Tenho muita saudade. E ontem eu vi uma senhora igualzinha à minha avó. Parecia minha avó, estampada assim. Falei, parece minha avó. Aí eu falei para ela assim, você pode falar o meu nome? Ela falou, porque ouvindo você, com o jeitinho da minha avó, eu vou lembrar um pouco da minha avó. Ela falou, que legal, falou meu nome. E aí tinha uma mulher lá que foi me ouvir, ela falou assim, eu queria tanto ouvir você pregando de novo. Eu falei, por quê? Eu queria ouvir a mensagem de Deus na sua voz. Veja que importante, como é importante a gente ouvir a voz. Mas acima de tudo é importante ouvir a voz de Jesus, o nosso pastor, falando no meu e no seu coração, eu te conheço. E quando a gente sabe o nome, a gente sabe a identidade, a gente sabe a história, e o bom pastor sabe as necessidades de cada ovelha. E as ovelhas ouvem a voz, e a Maria se aquieta.
Nesse mês da ressurreição, a minha oração é que você ouça a voz de Jesus te chamando pelo nome, que Ele aquieta o seu coração, as suas dores, as suas incertezas, as suas preocupações, que Ele fale bem calorosamente no seu coração, fala: sou eu, seu pastor. E aí você está preocupado ou preocupada, Ele segura na sua mão, Ele fala assim: vai ficar bem, eu estou aqui. E Maria lá chorando, confundindo Jesus com o jardineiro, e vem Jesus e só fala isso: Maria. E ela fala assim: é o meu mestre, é o meu Senhor. Em um mundo de tantas confusões, de tantas vozes, de tantas pessoas querendo enredar o nosso coração, a minha oração é que nesse mês da ressurreição, da celebração da Páscoa, da ressurreição, possamos ouvir tão somente a voz de Jesus falando o meu e o seu nome. Eu te conheço, eu te quero bem, você é meu filho, é minha filha amada, tenho prazer na sua vida. Maria, eu estou aqui somente para te resgatar. Para de chorar, deixa eu enxugar suas lágrimas e vamos voltar para a missão. E aí é tão interessante porque assim, a primeira reação de Maria, qual que foi? Qual que foi? Quando você vê uma pessoa que há muito tempo você não viu, que você está com saudade dela, qual que é? Toda a construção do texto grego diz que Maria agarra Jesus, e Jesus fala assim: não me agarre, não me prenda, não me segure, porque certamente ela abraçou, e a gente conhecendo a Maria, a gente entende, né? Ela abraçou e fez o quê? Daqui não solto mais, o meu Senhor voltou, o meu mestre, o meu Salvador está aqui, eu vou abraçá-lo. E aí Jesus, imagina, Jesus, ressurreto, falou: Maria, não me agarre não, tem coisa para a gente fazer, já que você me viu, vai lá e conta para os meus irmãos. Agora veja que interessante, conta para quem? Para os meus irmãos. É tão interessante isso, porque uma vez chegaram para Jesus e falaram assim: ó, tua mãe, os teus irmãos, as tuas irmãs estão aí fora. E Jesus olhou para os seus discípulos e falou assim: todo aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão e minha irmã, logo todos nós fazemos parte da família de Deus. Ô Maria, corre lá e conta para os meus irmãos, conta para os nossos discípulos, conta para todo mundo essa notícia. Maria, você que me viu, agora você sai aí contando. Ao invés de você ficar agarrada e abraçada comigo, eu espero que você anuncie. Quer ver? A gente fala assim: ai pastor, tem culto que é tão maravilhoso que a gente não quer que acabe nunca, a gente quer ficar na igreja. Por exemplo, quem veio aqui semana passada nas duas celebrações? Falaram assim: pastor, aquele culto não podia acabar, mas tem que acabar, porque vocês precisam voltar para a vida, e lá na vida contar o que vocês viram. É isso, a Maria queria ficar ali, que foi o mesmo sentimento de Pedro, quando Pedro está diante de Jesus no monte da transfiguração, lembra? É bom, lembra a expressão de Pedro? Bom é? Tanto é que foi feita uma canção, né? Bom estarmos aqui, louvando a Deus e tal. Bom estar aqui. O Senhor quer que eu faça 3 tendas? Não é nem para mim não, é para o Senhor, é para o Elias e é para o Moisés. E a gente vai ficar aqui somente no culto. Aí Jesus fala assim: mas vamos descer o morro e vamos lá para a vida, para a gente falar para as pessoas do reino de Deus. Ô Maria, é bom isso aqui, mas um dia a gente vai passar toda a eternidade juntos. Enquanto isso não acontecer, então você sai correndo e sai anunciando. E a mensagem que você tem que levar é o seguinte: eu vi o Senhor. Qual que é a nossa mensagem nesse mês da ressurreição, irmãos e irmãs? Você e eu temos que falar: eu vi o Senhor, eu vi o amor cristão, eu vi o amor de Deus falando o meu nome, eu vi Deus mudando o curso da minha história, eu vi que o meu coração não tinha esperança e Ele encheu o meu coração de esperança. O meu coração estava preocupado, apreensivo, tenso, e Ele aliviou. Eu estava chorando, com medo de algumas circunstâncias da vida, e o meu pastor veio lá e enxugou as minhas lágrimas e falou assim: eu te conheço,
Eu te conheço. Ontem o Timóteo fez uma peripécia lá, e ele ficou com vergonha. Ele quebrou uma coisa lá na casa onde nós estávamos hospedados, e ele veio correndo para mim, chorando. Aí ele veio, viu o cachorro da moça atrás, enfim. Vou no banheiro. Pensei que era alguma coisa de banheiro. Aí entrei no banheiro, ele chorando. O que foi, meu filho? Eu quebrei o vaso da mulher. Mas ela é nossa irmã, ela não vai. Não, mas é um vaso que eu sei que ela gosta. Ele chorando. Senta aqui no vaso, meu filho. Olha para mim. Timóteo. Aí parou. Comecei a enxugar as lágrimas dele. Vamos resolver essa situação, meu filho? É isso que Jesus vai fazer com você nesse mês da ressurreição. Eu vou cuidar de você. Calma. Vou enxugar suas lágrimas. Eu conheço o seu nome. Aquilo que não tem solução para você, que você não consegue fazer, eu vou fazer por você. Eu conheço sua história. Conheço o seu nome. Conheço as suas dores. Conheço os seus dilemas. Sou eu. Eu sou o seu pastor. Maria, fica tranquilo. Sai anunciando. Agora, 3 ordens de Jesus. 3 ordens. Não me segure. Vá contar para os meus amigos. E diz. E Maria cumpre as 3 ordens. Ela não abraça Jesus. Ela não quer Jesus somente para ela. E ela sai contando. E essa mensagem confirma que Deus é fiel e que Deus cumpre as suas promessas. O Senhor está vivo, o Senhor reina e o Senhor um dia voltará. Louvado seja Deus. E que no mês da ressurreição, você, irmão e irmã, seja pastoreado por Jesus. E que você seja sensível a ouvir a sua doce e santa voz. Amém? Nesse momento...